Se a gente for ser bem pragmático, não existe empresa que sobrevive sem alguma coisa no digital. Bom, algumas dependem mais de audiência, outras dependem mais de influência, outras dependem mais de campanha, mas o fato é, não há como existir como empresa, como organização, sem você ter uma ramificação no digital. Alguma coisa você precisa fazer, ou para vender, ou para atender os teus clientes, ou para distribuir os teus produtos. Né? Não existe. Então, o mercado digital é plural. Fala galera, bem-vindos a mais um VumpCast e hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, que eu tenho certeza que você vai conhecer antes mesmo de eu mostrar ela aqui. Ela criou o Grupo Like, ela foi a primeira pessoa que falou sobre social media no Brasil. Com certeza você sabe quem é. Então hoje a gente está aqui com uma baita convidada, que é Rejane Toigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Eu acho que eu não fui a primeira pessoa a falar de social media, mas talvez eu tenha sido uma das primeiras a falar sobre a profissão de social media. Foi bem estratégico. Foi até legal porque bem no começo, até as plataformas, né, o próprio mercado digital estava desenvolvendo ainda. Sim. E você já falava dessa profissão. É porque eu já precisava contratar essa pessoa que trabalhava. Então veio de uma necessidade. Total. Eu comecei a falar disso porque eu comecei a treinar internamente pessoas que vinham da publicidade, da letras, gostava muito de professores de português, né, para trabalhar na Like. Então o processo começou ali. E aí eu comecei a falar sobre isso profissionalmente, para falar para o profissional de marketing sobre social media especificamente, porque era a minha rotina, né? Surgiu através de uma demanda. Total. Que legal, curioso essa história. E você, antes disso, antes do mercado digital, você trabalhava, né, com odontologia. Sim. Como é que foi essa transição? De onde que saiu isso? Bom, me formei em odontologia, trabalhei alguns anos, tive consultório por 5 anos, mas eu já tinha crise, até durante o curso superior, durante a graduação, eu tive várias crises, assim, né? Não sei se eu quero, o que eu vou fazer e tal. E quando eu caí no mercado de trabalho, a profissão de dentista, estar dentro de um consultório, realmente não é o meu perfil. Embora eu goste muito da área biológica, né? É a minha formação, uma área de interesse, a vida do dentista, né, ali dentro do consultório. E eu ainda fiz endodontia, que é uma especialização bem difícil, bem solitária também. Aí eu decidi que eu ia deixar a odontologia e resolvi trabalhar no varejo. Então, eu conheci meu marido, que ele tinha uma rede de lojas, fui trabalhar com ele, depois herdei as lojas dele, ele foi trabalhar em outra empresa e fiquei no mercado de varejo por 8 anos. E ali eu aprendi a vender. E aprendi também que o que eu gosto é empreender, né? E dentro da odontologia, claro, você também é um empreendedor dentro dessa área, mas é um pouco mais limitado. E naquela época eu acho que era mais ainda. Hoje você tem outras vertentes e outras possibilidades dentro de qualquer profissão, né? Que você é um profissional autônomo, você tem oportunidades de empreendimento, mas naquela época eu não enxergava dessa forma, né? Muito jovem. Então, as minhas lojas começaram a ter alguns problemas. Eu vi o e-commerce nascer dentro das lojas. Eu comecei a ver o comportamento das pessoas, o comportamento de compra das pessoas mudarem muito, não só com relação à compra digital, mas também com relação a uma sazonalidade de compra, disponibilidade de produto. E eu vi isso acontecer. E aí eu pensei, eu tenho que montar um e-commerce, porque é o e-commerce que vai salvar as minhas lojas. Eu já tinha franquia das minhas lojas, que também não foi uma boa ideia. E quando eu fui estudar para montar um e-commerce para as minhas lojas, eu conheci então o comércio eletrônico, que era como chamava na época, isso era 2008, 2009. E me apaixonei. E comecei e pensei, meu modelo de negócio é o que
tem problema, esse modelo de negócio não vai dar certo, eu preciso de um novo modelo de negócio. E aí eu vi no digital a possibilidade de trabalhar com N modelos de negócio. E aí eu dei cabo das lojas e comecei a trabalhar como autônoma, com marketing de conteúdo. Naquela época a gente fazia apenas Facebook, né? Eu fazia anúncios também, quando os anúncios começaram, que foi em 2011. Então eu trabalhei um tempo como autônoma, até que a gente criou a Like Marketing, né? Eu criei a Like Marketing em 2011, comecei a atender os próprios clientes e assim foi crescendo. Caraca, que transição. Né? E que jornada, né, que você Uma teve. jornada louca, né? Pois é, sair da odontologia para varejo, tentar franquias, não dar certo, conhecer o mercado eletrônico e começar ali, né, com seus conteúdos, com a estratégia. E aí a Like Marketing era o que? Era uma agência? A Like Marketing começou como uma agência, né? É o primeiro prestadora de serviços com marketing de conteúdo. Fazia muito blog naquela época, então eu fazia estratégia de blog e trabalhava com SEO. E trabalhava para agências de publicidade que estavam se digitalizando, porque era essa a realidade naquele momento, né? E então eu comecei a atender clientes de forma autônoma, até que eu fui, né, me desfazendo, não atendendo mais agências e comecei a atender os meus próprios clientes e comecei a crescer uma equipe, contratar um, contratar outro. E a Like começou como o nome original dela, Like Marketing de redes sociais, que era marketing de redes sociais. E depois aqui evoluiu um pouco, a gente começou a fazer outras coisas, né, dentro do marketing. Legal, Ju. Ele já foi bem estratégico, né, nesse caminho. Olha... Tentou, né, ali no começo. Acho que muito descoberta, né? Muita descoberta, era tudo mato, né, a gente não tinha referência ainda. Primeiro curso de marketing de conteúdo que eu fiz, eu comprei um curso de uma agência, que, né, até modelei um pouco o que eu vi ali, de uma agência da Califórnia que me mandou os CDs. E eu tive que fazer um depósito internacional no Banco do Brasil, lembra? Não sei. Sim, eu lembro. Vai no Banco do Brasil, faz um depósito internacional, aí chegou, era CDs, eram acho que 8 CDs, e assim eu entendi algumas coisas nas primeiras coisas. Realmente você foi bem no começo, teve que buscar fora, não tinha uma referência. Não tinha, por enquanto. Não E tinha. como é que você fazia de referências depois na prática, né? Porque era um conteúdo americano, né? Com as métricas de lá, de densidade, população. Como é que você fez para ajustar depois que você começou a rodar aqui no Brasil? Eu tive sorte porque esse primeiro conteúdo que eu tive contato, ele já era um conteúdo estratégico em termos de estratégia de conteúdo. O que a gente tem que fazer, onde é que a gente tem que olhar. E eu tinha saído do MBA em marketing também. Então eu juntei, quando eu decidi que eu ia montar um e-commerce para as minhas lojas, eu fui fazer um MBA em marketing, gestão em marketing na FGV. E aí ali eu aprendi o que eu deveria ter aprendido antes de ir para as lojas. Na verdade, eu aprendi o que eu deveria ter aprendido antes de ir para consultório, né? Porque a base do marketing, todos os conceitos de marketing, tudo que a gente deveria aprender em qualquer curso superior, eu aprendi ali. É um pouco mais aprofundado até, porque a gente aprende custos e tal. E daí eu peguei isso, né, juntei com o que eu tava, com o marketing de conteúdo, que era o que eu vislumbrei que ia ser o futuro, né. Na verdade, um professor meu da FGV me disse assim, esse negócio de e-commerce vai acabar. Eu disse, como assim? Vai acabar? Eu nem comecei ainda, como é que vai acabar? E-commerce vai mudar tudo para dentro da rede social. Aí eu, caramba, rede social, o que é isso? E ele disse, tu não tem Twitter? Eu falei, não. Tu não tem Facebook? Eu falei, não tinha Facebook ainda. Eu não tinha em 2008, 2009, acho que foi no final de 2008. Mas o Facebook nessa época ainda era em inglês. Sim. Eu acho que ele teve a versão em português em 2008. O que era forte era o Twitter. O Twitter era mais forte nessa época. E aí eu fiz um Twitter e aí ele me disse, e-commerce vai mudar todo para dentro da rede social. É aqui que as pessoas vão vender. E esse cara, ele é um visionário, só que o visionário ele nunca enxerga a paisagem toda. Ele enxerga uma névoa, né? Ele tem uma visão. E aí, quando ele falou aquilo,
ele me mandou alguns artigos e eu fui estudar também sobre social media, sobre marketing de conteúdo, né? Content marketing. E aí me apaixonei, falei, gente, é verdade. Entrei, daí criei uma conta no Facebook. E aí comecei a ver que os mais jovens já usavam. Tinha gente adolescente que já usava. Nas minhas lojas tinha contato, assim, com as pessoas. A gente sabe que não aconteceu isso, não é que o e-commerce migrou para dentro da rede social, mas a gente sabe que um percentual muito alto do tráfego dos e-commerces, ele começa nas redes sociais, né? Sim. Nos buscadores também, mas na rede social, cada vez mais. A própria influência, né, Sim. da própria mídia, das próprias pessoas, né, como influenciadoras ali. Total. Elas acabam fomentando muito isso. Ele realmente foi um visionário naquela época, porque acho que você também foi visionário em acreditar e estudar sobre isso, né? Quando a gente olha uma coisa e a gente sente, a gente tem a gente vê assim como se, né, tu visse ali uma fresta pro futuro. E aí foi difícil, porque imagina uma pessoa que foi dentista, desistiu do odonto. Criou lojas, se endividou, porque quando eu fechei as minhas lojas, algumas eu vendi, outras eu fechei, eu devia R$1 milhão naquela época. Caraca. Tanto que quando alguém fala pra mim, mas eu tô começando do zero, eu falo que ótimo, porque começar do zero é muito melhor do que começar devendo. Do menos R$1 milhão. Menos R$1 milhão é bem mais difícil, tá? 2018, ainda me lembro, eu paguei a minha última parcela de imposto atrasado e de coisa. Fui resolvendo, né? Fui solvendo, fiz uma ação contra shopping e assim foi. A gente foi conseguindo resolver as coisas, mas o digital me ajudou a pagar isso. Com certeza foi dali que eu tirei, né? E então esse momento foi muito difícil, porque eu estava me sentindo muito incapaz, estava me sentindo muito, estava me sentindo assim, ó, embaixo da sola né, do cocó do cachorro. E então não sirvo para nada, não sei fazer nada, só que como eu sou apaixonada por estudar, o estudo sempre me tira de uma situação difícil, né? Baixei a minha cabeça e fui estudar. E isso faz toda a diferença. Essa paixão por educação, né? Te dá esse vislumbre do que pode ser feito. Aonde você pode chegar. Exatamente. Que incrível. E com a Like Marketing, como é que foi? Depois que você desbravou tudo, né? Você foi entendendo. Eu fui entendendo. Eu não parei de entender ainda. Uhum. Hoje estou entendendo outras coisas. Uhum. Então, aí comecei a atender os primeiros clientes, né? E no início a gente atendia tudo que era tipo de empresa. A gente atendia desde, sei lá, loja, restaurante, enfim, aquele marketing, né? Quem vinha, a gente pegava loja de material de construção, sex shop, a gente atendia qualquer coisa. E aí, com o tempo, eu comecei a atender profissionais da área da saúde. Então, atendi ex-colegas de faculdade, ex-professores de faculdade, e aí comecei a entender que a área da saúde é uma área que precisava de mim, porque dentro da faculdade de odonto, eu tive uma trajetória muito voltada para pesquisa científica, então eu gosto dessa área, eu amo essa área. Então, eu entrei na faculdade já no primeiro ano, já fui para dentro do laboratório, lá fiquei, saí, fiz a minha especialização, ajudei um professor a fazer a dissertação do mestrado todo com parâmetros clínicos, né, pesquisa de campo, e quase que eu fui para um mestrado também em microbiologia, daí não queria sair de Porto Alegre, na época eu morava em Porto Alegre, mas era o meu caminho, assim, porque eu gosto. E aí eu entendi que no marketing de conteúdo tinha um papel para mim que era dar voz aos profissionais da área da saúde, ou seja, ajudar profissionais cientistas da área da saúde a transformar esse conhecimento em algo mais popular, que pudesse ajudar as pessoas a ter mais saúde. Porque não há como falar em saúde sem falar em educação. Então eu vi isso. E aí, nesse momento, também eu conheci o infoproduto. Então, eu entendi que era uma forma de escalar o digital vendendo link, né? Porque quando uma pessoa passa muitos anos com estoque gigante, ela tem essa dor de comprar e vender.
e aí, de repente, ela vê uma oportunidade de você ter um produto de estoque infinito, aquilo para mim foi, tá? Gente, isso aqui é... Como ninguém percebeu. Então, eu me direcionei para atender na Like profissionais da área da saúde e transformar o conhecimento deles em infoprodutos. Então, a Like, ela cresceu, ela despontou assim, até que eu comecei a ter o meu plano B, né? A gente precisa falar também, porque esses profissionais que eu lanço, o produto é deles, a imagem é deles, a audiência é deles, e eu ainda tenho essa visão muito clara, assim, né? O que eles estão construindo é deles. Uma parte, muito bem, do lucro fica para mim, mas essa construção de audiência é do dono da audiência. Do dono da audiência. Então, eu entendi que eu tinha que criar a minha própria audiência, a minha própria imagem, os nossos produtos próprios, né? E aí surgiu a Like Ensina. Show. Que aí você já percebeu a oportunidade, né, com justamente a necessidade, né, de reforçar a sua marca. Exatamente. E de também levar para o mercado tudo que a gente trabalha enquanto laboratório, né? Agora, numa velocidade muito maior com a IA, todos os testes que a gente está fazendo, a gente já tem que levar mais rápido. Até hoje fiz uma reunião sobre isso, né? Um tempo atrás a gente conseguia testar uma coisa por 6 meses e depois levar para o mercado, depois apresentar para os alunos. Hoje não. Hoje tem que ser mais rápido esse jogo, porque daqui a 6 meses a gente já tem uma outra necessidade. O algoritmo também muda, né? Muda muito. Mas porque nós mudamos, né? Sim, ele vai adaptando, né, ao nosso comportamento. Eu até estava conversando com o pessoal que a gente estava no Mastermind e tinha um expert do nicho de concurso que ele estava testando 20 criativos diferentes por semana. Uhum. E aí, com inteligência artificial, ele falou, agora eu vou criar um avatar meu, porque eu não aguento mais, eu tô vivendo pra gravar criativo. Eu não cheguei nesse nível do meu avatar. Eu fiz um avatar genético, meu filho. Esse daí tem um tempinho ainda pra chegar. Tem uma fase natural de evolução. Mas o Vicenzo já tá trabalhando a imagem, já tá conduzindo as coisas e é bem confortável. É um caminho. A IA veio muito para facilitar, né? Acho que para vendas e marketing ela traz uma inteligência de dados que às vezes as pessoas não conseguiam interpretar. A nossa cabeça não processa. É isso a parte da estratégia que a IA consegue ajudar a gente no cruzamento de dados é ali que tá a riqueza, ali que tá o dinheiro, né? É muito rico mesmo. É uma quantidade de informação e de forma clara, né? A gente consegue ter... Às vezes a gente até se perde em quais que a gente vai utilizar de tantas possibilidades que tem. Está surgindo uma. Mas aí, vamos falar um pouquinho do grupo Like também. Você já trouxe ali da Like Marketing, a Like Ensina, porque você viu aquela oportunidade ali. E me fala um pouquinho mais sobre o grupo e o que fez você criar um grupo? A necessidade, né? Até a gente não gosta de ter que ter um grupo. Isso dá mais trabalho. Mas o que acontece? A gente tem uma empresa de serviços. Essa empresa de serviços é o nosso, vamos dizer assim, o nosso contato com o cliente, é o nosso laboratório de atendimento ao cliente. Então, a gente atende clientes com vários serviços no digital, principalmente o desenvolvimento de estratégias digitais, que a gente faz toda a pesquisa, todo o trabalho de entender qual é o posicionamento favorável para aquele profissional dentro daquele mercado e com aqueles produtos que ele pode desenvolver. Então, a gente também desenvolve os produtos para eles. Então, esse é o serviço, tá? Se esse profissional fizer com a gente e se tornar nosso cliente, a gente pode lançar o produto dele, aí a distribuição do produto dele. E isso eu preciso de uma outra equipe, com uma outra qualificação, é um outro, vamos dizer assim, um outro degrau do nosso negócio. Nem todos os clientes da Like Marketing, eles se tornam infoprodutores. Muitos vêm com essa ideia, mas aí eles entendem que não é tão fácil quanto parece. Só parece. Só parece milionário, né? E pode ser, mas pode não ser. Então, tem uma série de coisas que tem que fazer ali. Tem médico que chega pra gente e diz assim, eu não quero mais trabalhar, então eu quero lançar meu produto. Aí eu, olha, eu acho melhor tu vai trabalhar menos no consultório. É melhor você continuar os seus pontões. Então, assim, o trabalho é árduo, é diferente, então ele tem que se interessar mesmo pelo que acontece ali, né? Ele tem que ter essa vontade, esse entendimento.
e às vezes ele demora para ter esse entendimento, mas quando ele está pronto, a gente produz o produto dele, produz as campanhas e, né, amplia os tentáculos dele com outros produtos digitais. E a gente tem a Like Ensina, que é a terceira empresa, então, que são os nossos produtos próprios. Então, eu tenho produtos que eu sou a expert, produtos que outras pessoas que trabalham na Like são expert. Estamos ampliando isso, inclusive. Agora estamos trazendo para dentro do grupo Like só quem tem a propensão de ensinar, quem tem essa vocação. Inclusive, eu estou com uma mentoria para ensinar a ensinar, justamente para captar talentos. Legal. Então, a Like Ensina gerencia os nossos produtos próprios, é a nossa agência escola, que eu chamo, onde tudo que a gente aprende na Like Marketing, na Like Lançamentos, a gente leva como substrato para ensinar o mercado, devolve para o mercado assim, dessa forma. E por que a gente tem que ter 3 empresas? Primeiro, para a gente conseguir entender o retorno que cada produto dá. Segundo, porque são operações diferentes e a gente precisa entender quais são os investimentos, quais são os potenciais. E terceiro, porque a gente tem equipes diferentes. E até eu conseguir separar essas equipes, embora eu tenha uma parte que trabalha assim para as 3 empresas, por exemplo, financeiro, administrativo, ou até algumas pessoas que prestam serviço para todas elas, né? Mas eles são delimitados. Então, para a gente conseguir entender o retorno de cada produto, esse foi o caminho que a gente encontrou. Legal. E o legal é que o grupo se retroalimenta, né? Total. Vocês conseguem trocar muito insight. Sim, no ecossistema. E agora a gente tem a Like Tech, que vai gerenciar nossas ferramentas. A gente já tem uma ferramenta e estamos criando uma outra ferramenta também para fornecer para o mercado. Legal. Parece uma tendência, né, de mercado pessoal criar ferramentas. Foi uma necessidade também que vocês perceberam ou é uma oportunidade para aprimorar o ecossistema que você já tem? Porque já parece funcionar muito bem. A primeira ferramenta que a gente criou, ela já é antiga, tá? Ela é programada, assim, ela não tem IA ainda, mas ela é uma necessidade interna nossa, que a gente, por os alunos aprenderem a fazer exatamente o que a gente faz, essa ferramenta, ela veio nos atender. Ela é uma ferramenta que um construtor de estratégia digital e que faz um site para apresentação da estratégia para o cliente. Então, ela tangibiliza um serviço, né? Então, esse é o mapa de conteúdo. E essa ferramenta foi desenvolvida por um parceiro que era sócio da gente na ferramenta. Faz mais ou menos um ano a gente adquiriu a parte deles. E aí hoje ela está com uma software house. Mas agora a gente está internalizando. A gente já está com uma pequena equipe de desenvolvedores que estão trabalhando ali nas IAs e na nossa nova ferramenta de IA. Show, maravilha. E a ideia é expandir para mais ferramentas ou é aprimorar essa muito bem? Como é que vocês estão com... Na nossa visão é construir mais ferramentas, tá? A gente tem no plano aí 2 ferramentas que vão resolver problemas do nosso mercado. Então, isso é importante. A ferramenta, ela vem do teu processo. Eu acho que assim como a IA eu também entendo que toda inteligência artificial é uma ferramenta. Né? E a ferramenta, ela tem uma aplicação, mas essa aplicação, ela foi desenvolvida do teu fazer manual, né? É como assim, primeiro se fazia essa mesa manual, e depois tu foi lá e foi implementando um sistema para fazer essa mesa de forma automatizada. Então, assim é com tudo. A gente tem processos que a inteligência artificial ou as ferramentas nos auxiliam a fazer mais rápido, fazer melhor e entregar com mais qualidade, logo ganhar mais dinheiro, né? Com certeza, potencializa também, né? Exatamente. Porque também tira o velho problema das pessoas quererem mudar o que vocês já estão ensinando para elas seguirem daquela forma. Exatamente. E aí a ferramenta vem muito para entregar esse serviço que às vezes precisam de pessoas, então vocês conseguem conectar muito bem esse ecossistema. Exatamente. Interessante, maravilha. E aí dentro da estratégia do grupo, agora você tem a LinkTech, né? A LikeTech. E com a estratégia do grupo, com tecnologia, com educação, com os serviços,
né? O que vocês estão mapeando e percebem de tendência para o futuro com essa experiência que você já tem até hoje? Eu entendo que o mercado do infoproduto é um mercado que está em transformação muito rápido, né? Provavelmente o infoproduto vai se tornar vamos dizer assim, o curso online, digamos, vai se tornar um mapa, um manual de alguma ferramenta. Então, é isso que eu enxergo. Você ensina o processo através das aulas e depois você fornece a ferramenta de aplicação do seu processo. Então, é isso que eu enxergo. Por isso que o desenvolvimento de ecossistemas no qual você resolve um problema do mercado através da prestação de serviço, você desenvolve alunos, pessoas, profissionais para atuar nesse mercado e você fornece a ferramenta que esses profissionais vão precisar para atuar nesse mercado. Me parece um ecossistema inteligente e sustentável, né? Então é isso que eu vejo, assim, de futuro. Não vou te dizer assim, a gente já conseguiu fazer isso. Não, a gente tem muito para expandir, né? Mas para onde a gente está caminhando é isso. O que eu enxergo é isso. Perfeito. E aí, as ferramentas, acredita que esse conteúdo é mais para as ferramentas, para serviços também? A educação, ela tem um papel extremamente essencial e ele vai continuar tendo, né? Pelas tendências que a gente tem. Eu gosto muito de serviço, tá? Eu gosto muito. Eu acho que tem serviços que mesmo com a IA não vão desaparecer. Eles vão ser otimizados com a IA. Tem serviços que vão crescer muito com a IA, porque a IA vai possibilitar que esses serviços sejam prestados de forma mais rápida e mais precisa. Então, eu gosto muito do mercado de serviço, não penso em deixar de atuar no mercado de serviço. E o mercado de serviço é sempre menos escalável, né? Mas ele te dá uma segurança e uma possibilidade de pivotar mais rápido do que outros mercados, né? Tipo uma indústria, por exemplo. Sim. E tem o potencial também do SaaS, né? Do software para serviço, que aí você consegue escalar com mais margem. E é muito bom que a educação vai cumprir esse papel de mostrar para as pessoas o porquê a ferramenta é importante. E esse mercado de SaaS para serviço com IA, tu consegue formar pessoas que vão atuar nesse mercado, porque a IA deu uma potencializada na velocidade, né? Então, precisa de pessoas que se formem para resolver esses problemas através de um SaaS. Então, eu vejo que tem bastante mercado aí, que é a educação, né? Formar novas profissões. Sim, é a tendência, porque quando a gente vai olhar para o histórico também, né? As pessoas começaram a usar o pacote Office, né? Workspace. Teve que ter uma educação primeiro para que a ferramenta se popularizasse. Depois disso, a ferramenta fica mais conhecida do que a própria educação. Total. Ou elas andam juntas. E hoje, por exemplo, uma pessoa que não sabe usar o Excel. Não sobrevive. Em qualquer área. Mas ela tem aplicações diferentes a áreas diferentes. Sim. São coisas específicas também, né? E o legal é que a gente consegue entrar naquele que a gente fala de subnichos, subconhecimentos, né? Vão ser bem específicos para aquilo, né? Quem usa uma planilha que trabalha com finanças é diferente de quem usa para vendas. Às vezes você tem cálculos, mas são números que você vai olhar de forma diferente ali também. E com esse grupo e com todas essas vertentes que você está criando nessas unidades, como é que está a gestão das pessoas e dos processos? Loucamente. Cara, a gente aprendeu muito, assim, muito. Eu acho que o meu filho Vitinhas tem um papel muito importante, porque ao mesmo tempo que eu sou mãe, eu sou gestora dele, né? E ele é muito autodidata, estuda sozinho, traz questões da gestão, e hoje ele está muito focado na gestão, embora ele esteja se trabalhando como expert, também como captador de audiência. O projeto dele de vida é gestão, é o que ele gosta, né? Então, não é simples, não é fácil, mas é basicamente pessoas. Então, a gente entender de pessoas. Eu vou ser bem humilde aqui, eu acho que faz 1 ano que eu consegui entender todos os papéis, assim, até o meu papel. Tá, olha o tempo que leva, né? Não sei, talvez outras pessoas sejam mais rápidas. O papel de um líder é formar outros líderes.
E o que acontece é que muitos líderes são fazedores e se colocam nesse papel de operacional. Sim, a gente também tem que ser operacional, mas a gente tem que escolher as operações, porque o nosso papel é formar pessoas que formem outras pessoas e que façam operações, né? Então a gente precisa diluir, a gente precisa equilibrar operação e liderança dentro da empresa. Essa é a maior dificuldade. E o Vincenzo veio com essa visão e a gente entendeu através do que ele estudou e do que ele desenhou que a gente precisava ter camadas. Então, teve um momento na Lai que a gente tinha a operação e a estratégia. E a gente não tinha essa camada. E essa camada é tão importante que é a camada dos líderes, né? Aqueles que vão comandar as ramificações. Sim, o tático. O tático. E é a camada mais difícil. Talvez é muito importante e é a mais difícil da gente formar, né? Então, hoje, acho que de um ano para cá, eu entendi o meu papel na formação dessas pessoas e como que a gente tinha que agir, né? Não só eu, e como que eu tinha que educar um time, assim, para ele crescer. Não é fácil. Não é um desafio. A liderança é um baita desafio também. Eu lembro quando eu tive a primeira experiência como líder, as pessoas não me respeitavam como líder. Eu só era um profissional melhor do que elas se ganhava um pouco mais. Então você vai conquistando isso, entendendo como fazer. E eu concordo com você. Para mim, a liderança, a essência são as pessoas. E não importa o quão bom seja o processo que você vai fazer. Meu sonho é ter uma empresa só de sócios. Todo mundo é sócio. Todo mundo é sócio. E é bom porque tem a meritocracia também para as pessoas. Vão se empenhar, vão buscar construir para a carreira. Mas é sempre sobre pessoas. Porque por mais que você crie um processo muito bom, se você não souber criar cultura, as pessoas não vão se empenhar, elas não vão fazer. Nossa, a cultura da empresa é, assim, muito importante. Mas para um líder, a coisa mais dolorida é você enxergar que a cultura, ela é fruto de você. Exato. Então, ela é um espelho do que você é. E aí a gente tem que botar uma sandalinha da humildade e olhar, eles estão repetindo o que eu faço. Exatamente. São aqueles choques de realidade que às vezes você não quer perceber e nem todo líder percebe. Né? Exatamente. E a culpa é minha. Responsabilidade. A culpa, se você não mudar, a responsabilidade é minha, porque eu percebi isso agora. Exatamente. E a responsabilidade até do caminho que eles vão tomar na vida deles, né? Então, hoje você tem uma empresa, não tem mais como voltar atrás. Eu sou responsável por aquelas pessoas, sabe? Até semana passada o Vincenzo ia viajar, os amigos convidando ele para ir para o Chile e tal. Aí ele foi lá, olhou a agenda, olhou, mãe, eu não vou. Nossa, as pessoas precisam de mim aqui na empresa. Não vai fazer diferença na minha vida 5 dias, posso ir depois. Então, assim, é isso. O empresário entende que as pessoas dependem dele. Então, não é sobre ele. É sobre 50 famílias, 60 famílias, né? Todas as pessoas que estão ali, né? Exatamente. É um impacto muito maior das suas ações. E, às vezes, o destino também, né? Claro que as pessoas fazem uma parte da escolha, mas aquilo que a gente oferece para elas pode interferir nessa escolha. Então, vamos dizer assim, uma responsabilidade. É muito grande. Realmente, a gente pode mudar o rumo da carreira, da vida das pessoas de forma totalmente aquém do que a gente imagina, né? A gente já mudou, né? Já. O rumo por ter passado, né? Por ter ficado alguns anos dentro de uma empresa e aquela corporação mudou para sempre o que essa pessoa ia fazer, o destino que essa pessoa ia ter. Então, é uma responsabilidade. É muito grande. Quando a gente começa a encarar isso, a gente vê a responsabilidade, né? Eu acredito que a liderança, ela não é um fardo. Ela é uma responsabilidade. Total. Se tiver pesado, é porque alguma coisa tá errada. Então... Não, tem que ser gratificante. Exato, concordo. Precisa ser, porque você vê o fruto do que você evoluindo como pessoa, as pessoas evoluindo junto com você e a empresa, por consequência, vai crescer junto. A gente tem que sentir uma coisa assim, ó, que você fica mais feliz com o ganho ou com o progresso do teu colaborador do que com o teu,
sabe? Eu sou mais preocupada de quanto que eles vão ganhar, do que eles vão conseguir comprar, de que passo que eles vão conseguir dar na vida deles do que na minha, porque praticamente não tenho mais. Uhum. Você já tem uma baita responsabilidade, onde você quer chegar. Eu já fiz, entendeu? Já de uma certa forma, a minha vida tá ganha, as coisas que eu fiz até aqui, já posso olhar para trás, sentar no sofá e dizer, né, já Consegui. consegui. Então, eu olho para eles, eu quero que eles consigam. Então, às vezes, e eu acho que o Vincenzo aprendeu isso e reproduz isso, nós temos que fazer eles conseguirem, por eles, sabe? Então, para ser líder tem que ter esse sentimento, senão você vai ser senão vai ser um fardo. Exato. E é forte essa frase, né? Tem que ter um propósito para eles também. E mostra também, de novo, né, a responsabilidade que a gente tem. A gente não pode ter o ego de querer competir com o time, né? Eu acho que você teve experiência também com líderes que às vezes competiam. O líder tem que ser a estrela e o time não performa, o time não pode brilhar mais do que isso. Já tive experiência hoje, a partir de uma experiência bem difícil, assim, que eu tive que enfrentar, de liderança dentro da empresa. Hoje a gente tem uma psicóloga, tem um programa de desenvolvimento de líderes, a gente tem para uma pessoa entrar na empresa, já para entrar como, não só como fornecedor de serviço, mas para entrar como CLT ou assumir um cargo de liderança, a gente já tem todo um protocolo, né? Porque a gente precisa conhecer a fundo, né, as pessoas. Tem que ter essa análise bem técnica, né? Eu até faço isso também com o time. Porque uma pessoa errada, ela prejudica não é a empresa, ela prejudica o grupo. A vida das pessoas. Exatamente, a vida das pessoas. E a gente é responsável por trazido ela. Nossa, não sabe o peso que eu tive de dizer assim, meu Deus, como que eu botei essa pessoa dentro da empresa? É muito louco quando a gente não repara nisso e quando a gente para pra pensar, a gente fala, caraca, eu preciso olhar pra isso com mais cuidado. Exatamente. E tem uma coisa que no digital é muito comum, eu acho que muitas pessoas já devem ter visto, assim, que é um meio fértil para o comportamento narcisista. E o narcisismo dentro das empresas, ele aniquila com as pessoas. Aniquila com as pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, que a gente tem responsabilidade como líder para não deixar isso se alastrar, porque isso prejudica demais. E não a empresa se restaura, né? Mas as pessoas estão... É um papo, dá pra gente fazer um podcast só sobre isso. Já fica a sugestão aí para um próximo tema. Mas eu quero voltar nesse ponto aqui, quando você falou sobre o ecossistema, né? E educação é uma das coisas que estão muito atreladas à própria VUMP, por a gente fazer parte da Cogna também, é o que a gente acredita, né? E como é que você enxerga as pessoas que querem começar no digital hoje, né? A gente tem o mercado crescendo muito, acho que as tecnologias estão atingindo uma maturidade bem interessante ao nível de mostrar mesmo por que as pessoas estão fazendo, para que elas vieram, né? E tem muitos influenciadores chegando, acho que tem uma pesquisa também da Influence.me que diz que tem mais de 2 milhões de influenciadores no Brasil. Como é que você enxerga e como é que a Like pode ajudar também na educação dessas pessoas que querem começar com infoprodutos no digital agora? Então, na minha visão, o mercado digital é muito plural, né? Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, eu quero entrar no digital, tipo, você vai entrar no universo, mas existe muita coisa que pode ser feita. Porque hoje, se a gente for ser bem pragmático, não existe empresa que sobrevive sem alguma coisa no digital. Bom, algumas dependem mais de audiência, outras dependem mais de influência, outras dependem mais de campanha, mas o fato não há como existir como empresa, como organização, sem você ter uma ramificação no digital. Alguma coisa você precisa fazer, ou para vender, ou para atender os teus clientes, ou para distribuir os teus produtos. Não existe. Então, o mercado digital é plural. Quem quer entrar no digital precisa primeiro olhar para aquilo que já sabe. O que eu já sei? Meu exemplo.
Eu já sabia a área da saúde. Eu fiz um esforço para ir para o digital para outras coisas. Mas se eu tivesse a visão hoje, começando hoje, bom, eu sou uma dentista, eu vou direto aqui, vou aprender o que eu preciso para trabalhar nesse segmento. Então, isso eu acho uma coisa inteligente. Do que eu entendo? Eu entendo dessa área. O que eu preciso aprender do digital para criar uma solução para essa área? Porque é muito plural. Você não consegue aprender tudo do digital hoje. É muito vasto. É muito vasto. Então, eu quero entrar para o digital para quê? Essa é a pergunta. Para trabalhar em casa? Bom, vamos ver o que dentro das ocupações, o que você sabe, qual o mercado que você conhece, o que você precisa desenvolver para você ter uma situação no digital que você é autônomo, você é dono de você mesmo. Aí você tem, posso ser gestor de tráfego, para que segmento, eu posso trabalhar com estratégia de conteúdo, para qual segmento, o que eu vou fazer, qual é o meu posicionamento, porque dentro do próprio mercado de conteúdo, você não consegue fazer todas as coisas. Você consegue desenvolver uma estratégia, estudar para analisar os dados e desenvolver uma estratégia de probabilidade, porque aquela empresa precisa, mas talvez você não consiga operacionalizar tudo que a empresa precisa. Então, você se situar também qual é a sua área de habilidade. Então, é esse o conselho que eu dou. Mas eu quero ir para o digital como infoprodutor, eu quero ganhar audiência e ensinar alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Porque dependendo o que for, dependendo qual é o teu lastro de conhecimento, também você vai ter peculiaridades, né? Hoje está muito dividido, assim, tem mercados que funcionam assim, tem mercados que funcionam de uma outra forma. Então, é importante entender isso. Hoje, na minha visão hoje, quem quer ir para o mercado de infoprodutos, que também é uma lacuna, né? É uma bolha dentro do digital, precisa escolher. Eu vou ser o influente ou eu vou ser o produtor, tá? Ou eu vou trabalhar embaixo da cadeia do influente ou eu vou trabalhar embaixo da cadeia do produtor. Qual que é a minha vertente? Porque hoje a gente tem produtores ganhando, faturando, mas sendo muito importantes, né? No desempenho desses infoprodutos. Então, acho que é importante uma análise de autoconhecimento para a pessoa entender, né? Porque ser expert é bem difícil, tá? Muito. Não é fácil. Acho que das coisas que eu faço, de todas as coisas que eu faço, a primeira mais difícil é ser mãe. A segunda mais difícil é ser líder. E a terceira mais difícil é botar a cara e ser uma pessoa pública. Para mim, né? Eu não acho, não é nem glamouroso, para mim é uma missão, mas é difícil. Tem dia que eu queria que... E se tu me perguntar assim, qual delas que tu quer não fazer mais? Eu não faria. Eu hoje, assim, eu sei do meu papel, eu sei do papel importante, eu sei onde isso leva a empresa, mas eu faço porque é necessário. Porque é um baita desafio. É um baita desafio. É bem desgastante também, né? Você tem uma rotina que é muito puxada e às vezes o pessoal tem a ilusão de que começar no digital é fácil, né? Você diz, tem um médico, quero ir pro digital porque eu vou trabalhar menos. É porque tem aquela visão de que é só stories, é só um postzinho. Vamos combinar que começar qualquer coisa é fácil. Pois é. O negócio é você permanecer. Continuar a fazer e ter resultado. Samboar e continuar tendo resultado. Até te digo que os primeiros resultados às vezes são fáceis. Agora, você se manter, né? Hoje, o meu YouTube, ele existe desde 2016. Então, a gente tem aí 9 anos que eu comecei a falar, né? Tá sendo construído. Exatamente. Mas essa consistência é absurda. Eu tenho um canal no YouTube também que eu acho que eu criei em 2016, 2017. Acho que eu fui postar uns vídeos mesmo, acho que foi em 2020 e estão lá. Aí do nada aparece notificações às vezes. Seu vídeo teve não sei quantos comentários. Eu dei uma parada com o YouTube nesse ano. Porque realmente muita coisa, muitos projetos, assim, para me dedicar mais à gestão, né, do meu dia.
Eu adoro ser professora, esse é o papel maravilhoso do expert que eu gosto. Tem expert que não gosta, né? Tem expert que gosta de doar a sua imagem, atrair a sua audiência, mas professoral não gosta de ser. Eu sou professoral. Eu, assim, preparar a aula e o contato com os meus alunos, o desenvolvimento dos meus alunos, essa é a parte, para mim, que é a Disneylândia, o que eu mais amo. É o que você gosta, é aquilo que Gosto. brilha o olho. Sem dúvida. E como é que as pessoas conseguem se dividir no mercado? Vamos dizer que alguém quer entrar agora e gosta de ser professor, mas não gosta de aparecer. Como é que ela se posiciona? Aí, por exemplo, aqui você tem uma empresa de educação, né? E não sei se vocês captam audiência pelo podcast, não sei qual que é a vertente de vocês. Sim. Então, mas tu pode ter um professor que ensina através da audiência e das estratégias que vocês captaram. Hoje isso é plenamente possível, né? Então, é possível, assim, ser um professor e não querer ter audiência. Mas aí é sempre importante lembrar que você vai ser o dono daquela pedagogia, mas aquela pedagogia ela vai servir a quem tem o mercado. Quem tem o mercado é quem tem a audiência. Exato. Então, no final de tudo, a audiência ela vai ser realmente o decisor de compra, né? Você pode ter o conhecimento, mas se você não tem audiência, não vai ter a venda. Exatamente. Você pode comprar audiência através de tráfego. Tá? Pode, é possível, mas a audiência comprada do tráfego, ela vem se confirmar na audiência orgânica. Então, é mais ou menos assim, ó, eu vi um anúncio de uma pessoa, na prática, eu vi um anúncio seu, eu gostei do que você está falando, faz sentido, o seu produto faz sentido para o meu negócio, mas aí qual é o próximo passo antes de eu comprar? Eu vou descobrir quem você é. E se eu não encontrar nada, a chance de eu comprar reduz, né? Pode ser que eu compre mesmo assim, mas a chance reduz. Então, a gente precisa... eu costumo dizer assim, ó, eu preciso para fazer a promoção eu ter a lojinha aberta. Então, genial essa analogia. Eu faço a promoção, boto o carro de som, venho aqui, a pessoa vai procurar a lojinha, não tem a lojinha, não dá, né? Não encontra. Tem que ter ali, tem que ter divulgação, né? Exato. A gente vai divulgar tudo. Exatamente. Maravilha. E a Like? O que a Like ensina e quais são os caminhos? A pessoa que quer começar no digital, ela pode ter esse vislumbre de tudo que é possível? Vocês focam mais no infoprodutor e professor, no influenciador? Nosso principal produto, nossa principal trilha é a trilha de formar profissionais de social media. Tá? Então, eu tenho a formação social media desde 2000. O primeiro curso que eu lancei chamava Criadores de Conteúdo. E ele tinha um objetivo claro, foi 2019. Ele tinha um objetivo claro de ser fornecido para quem procurava like e não era perfil para contratar like. Então, não vamos fazer o comercial, fazer uma reunião sem ter o que vender, né? Vamos vender isso aqui. E muita coisa que tinha dentro desse curso foram aulas que eu gravei para treinar quem vinha trabalhar na Like. Então, olha quanto rudimentar era. E então eu comecei a fornecer esse curso para o mercado. Os meus primeiros contatos com os alunos, eu percebi que 60% eram profissionais de marketing. Eu disse, opa, errei a persona, né? Porque, óbvio, se eu tinha uma agência, se eu tinha essa postura, a pessoa se identificava comigo, eu prestava serviço. Aí eu fiz um puxadinho do criador de conteúdo, eu criei o Profissão Social Media, que era um curso que ensinava a captar cliente, vender cliente e entregar o serviço que eu ensinava a fazer no criador de conteúdo. Aí a gente seguiu por algum tempo, sim, vendendo assim, o Criadores e o Upsell, que era um Upsell, o Profissão Social Media. Aí a gente uniu tudo e eu resolvi me dedicar exclusivamente ao profissional de marketing. E aí a gente criou a formação em social media, que foi a primeira do Brasil, né? E a formação, ela ensina a pessoa desde o início a fazer a primeira estratégia, captar o primeiro cliente e montar um negócio de marketing de conteúdo. Então é importante né, deixar claro que o meu foco não é ensinar a pessoa hack de conteúdo, eu ensino princípios que eles são atemporais, claro que existem algumas mudanças, mas eu ensino princípios e eu ensino a estruturar um negócio de marketing de conteúdo. Porque não adianta você saber viralizar um vídeo se você não sabe como ganhar dinheiro com isso, viralizando vários vídeos, né?
Então, você precisa organizar o seu produto, você precisa formatar o seu produto, saber atender o cliente, entender do mercado que você vai atuar e se posicionar nele. Então, é isso que eu ensino. Então, a gente trabalhou a formação social media primeiro, depois a formação social media 2.0, agora estamos na formação 3.0, que foi toda regravada. O mercado evoluiu. Hoje, a maioria dos nossos alunos, eles já são agências ou pequenas agências, e a gente está com uma trilha para o desenvolvimento de negócios de conteúdo, né? Agora, recentemente, eu lancei a coleção Negócios de Conteúdo Lucrativo, que é focada em como que a gente ganha dinheiro com negócio de conteúdo. Então, é para o empreendedor mesmo, não é para o empreendedor sozinho que vai trabalhar dentro de uma sala. Pode até ser, mas o objetivo é que a pessoa saiba gerenciar uma equipe, ter pelo menos de freelas, né? Ter uma equipe de freelas, porque hoje o digital tá tão sofisticado que é difícil fazer tudo sozinho. É muito difícil. E é legal que você tem essa informação e como você prepara as pessoas. E vamos dizer que eu quero contratar um social media. Você também fornece os alunos que você formaram? Como é que as pessoas podem encontrar? A gente tem uma comunidade, a gente tem um site onde a gente... é de duas formas. Tem um site onde a gente divulga os alunos formados. Então, quem terminou o curso se cadastra. Eles estão divididos em níveis, tá? E em 3 níveis. E a gente, né, categoriza eles pela experiência de mercado, que eles apresentam na hora de se categorizar, mas também, se a pessoa tiver uma vaga específica, eu quero um social media para São Paulo, pode entrar em contato com a gente, que a gente divulga na comunidade. Então, na comunidade, a gente tem uma área para divulgar colocações. E parcerias também, porque tem pessoas buscando um sócio. Eu quero um sócio, porque eu vou criar um podcast, eu quero um estrategista de conteúdo para o podcast. Então, tem também essa possibilidade. Você pegou muito bem, né? Toda a vertente do ecossistema. Você ensina, você faz o serviço, entrega também. Porque hoje o que a gente mais vê é muita gente que oferece conhecimento e depois que a pessoa estuda, tá bom, o que eu faço agora? Como é que eu vou desbravar? E a gente quer oferecer mais, a gente quer avançar. 2026 vai ser um ano que a gente vai avançar em novas profissões que vão chegar através da inteligência artificial. Novas profissões dentro do digital, que a gente não sabe qual é ainda. E a gente vai descobrir. Mas a gente sabe que elas vão vir. Tá avançando tudo ainda. A gente tá descobrindo muita coisa também com o ChatGPT. Popularizou muito, né? Sabia que o ChatGPT... Amanhã, sexta-feira, a gente vai palestrar, né? Na Conexão. E aí, a gente estava organizando a palestra. A gente encontrou dados muito interessantes. Tu sabe o tempo que a tecnologia carro, né, demorou para atingir 50 milhões de usuários? Não lembro. 60 anos. 60 é alguma coisa, tá? E aí você vem vindo, o telefone levou 23 anos para 50 milhões de pessoas no mundo ter telefone. Aí a internet demorou 14 anos, tipo, 14, sei lá, 8 anos, não sei, não lembro o dado exato. E aí você vem pro Instagram, o Instagram atingiu 50 milhões de usuários em 2 anos. 2 anos, caraca. E o ChatGPT, 100 milhões de usuários em 2 meses. Nossa, olha o salto que a gente teve. Exatamente. E essa velocidade de adesão, ela é o que determina a velocidade do mercado, tá? Tudo bem, como o Vincenzo diz. Beleza, 99% das pessoas que usam o ChatGPT como usavam o Google. Isso é fato. Né? É um fato. Então, pergunta para a pessoa, tu usa inteligência artificial? Sim, ela faz perguntas ali, facilitar a vida dela. Isso é tipo, uma fagulha perto do que a inteligência artificial pode entregar para um negócio, tá? Especificamente dentro do marketing de conteúdo, a gente entendeu que hoje no mercado, nesse momento, né? Porque a pessoa pode ver o vídeo daqui a 6 meses, já tá tudo diferente. Mas nesse momento, a gente entendeu que tem 4 níveis de utilização da IA dentro do mercado de agências, principalmente dentro do mercado. Que eu acho que uma empresa que produz conteúdos, ela tem uma agência dentro da empresa, né? Sim. Então, esse é o ponto. Mas dentro de uma empresa de conteúdo. Então, você tem o nível 1.
Nível 1, o que a pessoa faz? Ela usa o ChatGPT para auxiliar ela na produção de coisas simples, né? Então, ela vai, me dá tal informação, e aí ela pega aquilo e ela vai tentativa e erro falando com o ChatGPT. Por exemplo, pergunta um assunto ali. Quando que surgiu a IA? Qual a relação a esse assunto que a gente está falando? E a IA vai dando informações, aí até que a gente chega para lá, me cria um carrossel. Não ficou bom. Melhora isso aqui. Tá, muda isso aqui. Aí pega a copia, vai lá e muda manualmente. Isso é o que a maioria das pessoas faz. Sim. Ajuda? Cara, ajuda. Às vezes atrapalha. Pode atrapalhar, exatamente. O vídeo diz isso. Às vezes atrapalha, porque a pessoa fica tanto tempo ali que se ela tivesse sentado, pesquisado no Google e transformado ela por ela mesma, ela ia, né, fazer mais rápido. E muitas vezes aquilo ali gera um conteúdo genérico e sem autoralidade, né? Aí a gente vai para um segundo nível, aquela pessoa que usa prompt. Então, ela tem lá uma bíblia de prompts, né? Aqueles que ela baixa do Instagram, que ela leva para dentro né? Tem lá um arquivo de prompts e ela leva lá para dentro prompts semi-prontos que ela só muda alguns detalhes do contexto. Ajuda? Ajuda, só que quanto mais você for utilizando, você vai ver que prompts complexos, que compreendam o contexto, porque a IA não é um humano, ela não tem emoção. E todas as decisões, né, isso é neurocientificamente conhecido, elas são emocionais. Então, a gente precisa da emoção para tomar uma decisão. E a IA não sabe, ela não percebe o contexto, ela não entende a nossa intenção. O funcionário teu entende. Ele vai entendendo, ele trabalha contigo e em 2 meses ele já é capaz de te decifrar. A IA não vai fazer isso. Ela trabalha com probabilidade. Então, os prompts acabam sendo inefetivos isoladamente, porque ela só vai ler uma parte se ele for muito grande. E se ele for muito pequeno, ela só entende quadradinho aquilo que está ali. Terceiro nível é aquela pessoa que já usa lá o projeto do ChatGPT, por exemplo. Então, ela já ensinou a IA previamente algum tipo de contexto e ela vai ensinando e a IA vai fazendo, vai ajudando a fazer ela um agente, né? Vai ajudando ela a fazer determinadas tarefas repetidamente. Então, ela tem ali uma memória, né? Vamos dizer assim, de contexto para ajudar a pessoa. Só que isso também, na produção de conteúdo, acaba sendo ineficiente. Por quê? Porque a gente precisa, para produzir o conteúdo, por exemplo, eu vou produzir vou produzir um roteiro de rios para mim. Seria importante que a minha IA, que vai me ajudar, ela saber que eu fui dentista, que eu trabalho para a área da saúde, que eu tenho a Like Ensina, que eu tenho, que o meu produto é a formação social media, que eu atendo esse perfil de cliente, que eu falo dessa forma, que eu sou mãe do Vicenzo, que eu tenho as minhas crenças, que eu... Entende? Todo o meu contexto precisa estar lá dentro para ela entender. E aí, se ela vai me ajudar a produzir um produto, ela tem que saber o perfil dos meus clientes, ela tem que entender as minhas linhas editoriais, ela tem que entender o que eu não posso falar, ela tem que entender uma série de coisas que sou eu, para ela produzir o conteúdo com a minha voz. E mais, ela tem que entender minha estrutura de discurso, o meu tom de voz, o tamanho das minhas frases, as minhas pausas, porque senão esse conteúdo ele não fica meu, concorda? E eu tenho que pegar o conteúdo, e eu fiz isso durante muito tempo, o pessoal produzia o conteúdo para mim, e eu ia lá e regenava, né? Não, essa ideia é boa, mas vou falar aqui como é que eu falaria. E hoje a gente consegue esse nível com agentes interligados de IA. E que o Vicenzo calcula que 1% das pessoas utilizam realmente isso para a produção de conteúdo. Então, a gente tem muito a avançar e a utilizar a IA. Isso eu estou te dando um exemplo no nosso segmento. Mas se tu pegar o segmento de economia, se tu pegar, sei lá, uma empresa, um tráfego, mesmo outras áreas, existem camadas de utilização. Só que essas camadas de utilização, elas só vão realmente evoluir se você entender como é produzir conteúdo. Se você não tiver um método de produção, você fica ali na tentativa e erro e não sabe o porquê que aquilo ali não está te levando a nenhum lugar. Vamos levar isso para vídeo? Viu? No caso da Marisa, a Marisa Maior, eu não vi. Não viu? É uma influenciadora que já tá ganhando dinheiro digital, que ela é uma apresentadora de
Ela é uma apresentadora de auditório engraçadíssima. Ela Que ela fez fica de campanha. maiô. Não, ela é gordinha, uma senhora de maiô e debochada e tal. Muito legal. Só que assim, não é a IA que fez aquilo ali. O que fez aquilo ali foi o background do criador. Porque ele tem inputs, ele tem processos dentro dele que permitiram que ele visualizasse aquilo. A IA só ouviu o contexto, teve os inputs certos para conseguir produzir. Então, todo o conteúdo é dessa forma. E o que a gente ensina hoje, inclusive eu resgatei o Criadores de Conteúdo com IA, a gente ensina a criar uma estratégia de conteúdo com a IA e imputar essa estratégia de conteúdo no IA que vai te ajudar a produzir num ecossistema de agentes que vai te ajudar a produzir reproduzir exatamente a tua voz e a tua forma de pensar. Incrível. Esse é o uso inteligente, né? Total. Não, e sabe, eu discutindo com o meu agente, mas você acha que eu pensaria isso? Olha, porque você já disse isso, e essa sua posição, eu acho que você pensaria isso. Eu disse, não, tá errado, porque aqui eu pensará muito bem. Então tá bom, então. Muito bem, agora a gente tá... Então, esse é o nível. Eu acho que em todas as áreas a gente vai ter níveis de aplicação. Então, não dá para se deslumbrar achando que porque você paga o ChatGPT ali, você tem 4, vamos dizer assim, modalidades dele que você tá avançando. Às vezes aquilo ali pode estar te atrapalhando. Atrasa, né? Porque você se limita somente àquilo, só que o que aquilo pode fazer. Exatamente. Tem tantas possibilidades, né? Tem várias outras inteligências artificiais que são focadas em coisas específicas e funcionam muito melhor do que você usar algo genérico. Então, quem vai ganhar dinheiro com IA? Quem souber montar o ecossistema, não só de agentes dentro do GPT ou dentro da Manus, mas quem souber montar o ecossistema que de fato vai trazer resultado para aquela especialidade, para aquela área de atuação. Isso é monetizar, né? Com certeza. É a forma inteligente de usar a inteligência artificial. Exato. Muito bom. E como a Like Ensina tem esse curso também, como é que o pessoal encontra vocês nas mídias sociais? Like Ensina, quem entrar, Like Ensina, tudo junto, tá? Não é Like Ensina, é likeensina.com.br, já cai lá no nosso site. Para entrar no nosso site tem que fazer o cadastro, daí faz o cadastro, já tem várias coisas gratuitas lá dentro, conhece todos os programas que a gente tem, mas também pode acompanhar pelas redes, né? Região Itoigo ainda é a nossa rede principal, agora a Like Ensina está ganhando conteúdos próprios, né? A equipe tá se organizando, já tem uma estratégia, já tem as primeiras gravações, então Like Ensina no Instagram também e no YouTube também. Show, maravilha. Regiane, que papo incrível, obrigado de verdade. Você tem algum recado, alguma coisa que você quer reforçar aqui no final pra galera? Cara, eu quero só agradecer as pessoas por estudarem. Como eu gosto de me despedir. E eu acho que quem assiste um podcast até aqui, quem tem esse interesse, realmente está estudando. E quando a gente estuda, eu entendo que o estudo salva. O estudo... Eu até já ouvi pessoas falar assim, meritocracia não existe, porque se eu estudar, nem sempre eu vou alcançar o objetivo, nem sempre eu vou chegar lá. E aí eu entendo que estudar é a única coisa que você sempre chega lá, porque o estudo já é lá. Ele já é a expansão das tuas sinapses, e quem modifica as suas sinapses modifica o mundo ao teu redor. Então, se as coisas não estão funcionando ao teu redor, é porque as tuas sinapses podem não estar funcionando muito bem. E se você estudar, você tem uma chance muito maior de modificá-las. Concordo. Totalmente. Eu amo educação também. E tem uma frase que a gente usa muito aqui na VUMP, que fala que basta uma geração educada para a gente mudar o futuro do país. Mas é exatamente isso. Uma única geração. Então, toda essa construção que a gente faz, eu também concordo que a prática e muito sobre a sua identidade, o que você quer fazer, né? A gente conversou bastante sobre isso aqui, né? Você quer começar no digital? Tem várias vertentes. Você quer trabalhar menos? Talvez não seja o caminho. Pense 2 vezes. Entenda mesmo qual que é o caminho, né, que você quer alcançar, porque com a educação, concordo contigo, vai ser e vai continuar sendo, né? Exato. Todo o caminho para a evolução.
Exatamente. Estudo salva, obrigada por estudar. Maravilha. Regiane, obrigado pela conversa. Nada, eu que agradeço. Foi muito bom. Pessoal, a gente encerra então esse episódio do VumpCast com essa baita frase, esse baita papo. Tá? Não deixe de acompanhar Regiane Twigo, tá? No Instagram. A Like Ensina, como eu falou, Like Ensina, tá? Sem 2 Z's ali. Acompanhe eles também no Instagram para que você consiga ter essa visão de conteúdo, é educação. Então é o próximo passo para você aqui. Esse podcast não é o fim, é só o começo de onde você pode chegar. É só deixar aqui embaixo nos comentários sua opinião, se tem sugestão de convidados e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!